Olá, meus amigos, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus. Pessoal, hoje nós estamos ainda na primeira semana do primeiro mês do ano. Então eu quero deixar aqui uma rápida palavrinha para vocês pensar e se apegar com a palavra de Deus. Porque quando nós nos apegamos com a palavra de Deus, que é uma verdade poderosa para a nossa vida, a nossa vitória é certa. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle, por sua palavra, para cumprir. Então tudo que diz na palavra de Deus aqui, quando nós cremos e quando nós aplicamos essa palavra na nossa vida, Deus, Ele nos ouve e nos atende, porque é promessa dele, nós atender, nós cuidar das nossas necessidades. Mas eu quero comentar aqui um pouquinho com vocês, está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 3, que aqui antes do primeiro versículo está escrito assim: exortação a guardar-se dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então, eu quero ler para vocês aqui já no versículo 12. Então, ele vem falando aqui, né, de várias coisas, vocês podem ler, mas eu só quero citar este versículo 12 e o 13 aqui para a gente fazer uma rápida meditaçãozinha, uma reflexãozinha, né? Que é muito boa esta mensagem aqui para nós. O versículo 12 diz assim, o versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Aqui ele está falando de alcançar perfeição, alcançar a estar com Deus, né? A alcançar a ser perfeito como Deus nos ensina. Então aqui no versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Daí o 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O 15 diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e que sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Irmãos, eu acho muito importante aqui o 13, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vejamos aqui, meus amados, que Paulo, ele teve um passado assim, triste, né? Porque ele foi aquele homem, aquele soldado que perseguia os cristãos e que maltratava os cristãos. Então vejamos aqui, que agora ele tendo encontrado com Deus, com Jesus Cristo, se ele só ficasse pensando que ele foi um homem mau, eu fui um homem muito mau, mas eu fiz assim, eu fiz desta maneira, eu maltratei, eu disse assim, e quantas pessoas ele maltratou e fez mal. Ele ia cair certamente naquele desânimo, porque agora então ele tinha o conhecimento do que ele estava fazendo, era uma coisa muito ruim, e que isto não agradava a Deus de maneira alguma. Mas ele disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim. Porque o que Deus tem para nós está para a frente da nossa vida. Não adianta nós ficar remoendo o passado.
Tem gente que não é vitorioso porque ele só remoe o passado. Muitas vezes até desde que ele era criança. Ele só lembra que ele foi maltratado, que ele não teve pai ou não teve mãe, que ele viveu na casa de parentes e foi maltratado, ou ele foi maltratado pelas pessoas que o criaram. E isto só traz um sentimento de desânimo e de tristeza. Mas quando a pessoa deixa as coisas que ficou para trás, ele lança fora, né? Ele diz, não quero mais pensar nessas coisas daqui para frente, quero pensar só nas coisas boas. E quanto mesmo depois de adulto, né? Às vezes o casamento não deu certo, foi maltratada ou maltratado, né? E o casamento se desmanchou, mas tem que lançar para trás as coisas más que aconteceram na nossa vida e seguir para o alvo, que o nosso alvo é Jesus Cristo. Deus, ele tem muitas promessas de bênçãos para a nossa vida. Quando nós nos voltamos para Deus, oramos e buscamos a Deus, ele é poderoso para nos abençoar. Então ele vem com as promessas que ele tem para nós e então nossa vida passa a ser uma vida abençoada, uma vida de alegria, uma vida de bonança, né? De bênção sem medida na nossa vida, porque é promessa de Deus nos abençoar. Então ele tem muitas coisas boas para nós. E se você que está me ouvindo nesta manhã, se você se acha aí numa situação aí de tristeza na tua vida, comece a olhar para o alvo, leia a Bíblia, leia aqui onde que eu estava, onde que eu mencionei o capítulo ali, veja tudo o que Paulo tem dito ali. E comece a ler as promessas de Deus no Novo Testamento para nós, para aqueles que o seguem, né? Aqueles que seguem a Deus, aqueles que se voltam para Deus, para Jesus, crendo, né, na sua palavra, Deus tem vitórias para a nossa vida. Mas nós temos que deixar o que para trás fica, né? Esta é a primeira semana do ano. Hoje, né, eu quero deixar esta palavra para que você deixe as coisas ruins que aconteceram, seja lá o que for, no ano passado, o ano que já passou, e agora você siga em frente, né? Todo mundo diz feliz ano novo, mas isso não acontece se nós não colocar nessa situação de realmente ter um ano novo feliz. Porque nós precisamos olhar para Deus e para as suas promessas, porque Ele é poderoso para nos abençoar, nos guardar, nos livrar do mal, nos trazer a saúde, abrir as portas e nos abençoar. Meus amados, meus queridos, que esta palavra venha fazer a diferença muito grande na tua vida e que você seja muito abençoado por Deus, porque esta palavra é de Deus e eu compartilho com você neste dia. Então, esta palavra é para você, para o seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.